É isso? 15 para meia-noite? Tá bom. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Que igreja linda. Que povo lindo. Gente, até criança, né, Glorinha? Até criança foi ali cumprimentar a gente. Você é que é o pastor Dário? Sou eu. Esqueci seu nome. Lavínia, não é? Aquela mocinha linda foi ali nos saudar também. Que coisa linda. Muito obrigado, pastor João Cláudio, pela sua vida. Amém? Pastora Cristina, Deus abençoe vocês, tá bem? Muito obrigado. Quem foi que falou? Já chegou quem falou comigo e a pastora Glorinha pelo celular? Foi? Não tá não? Ah, a gente queria conhecer, né, Glorinha? A gente queria conhecer, que pessoa agradável. Gente, como nós fomos, hein? No trânsito, como nós fomos assim, recepcionados por essa igreja, não é? Antes da gente chegar aqui, não é? Na igreja missionária do Arsenal, antes de chegarmos aqui, a gente já estava se sentindo amado e abraçado, tá bom? Eu trago um abraço lá da minha igreja, Centro Evangelístico Internacional, lá em Barracão. Barracão fica ali ao lado do Pacheco, ali, não é? Cemitério Parque da Paz, ali na região de Santa Isabel, tá bom? E eu estou muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. E para mim é uma honra poder falar aqui no primeiro dia da conferência, não é? Estava ali, ouse governar na casa. Uma grande honra. E tudo que eu preciso nessa noite é que o Senhor me use, que o Senhor fale comigo e que o Senhor fale através da minha vida. Amém? Porque eu preciso, tanto quanto vocês, ouvir e receber algo especial de Deus nessa noite. Então não espere nada de mim, mas espere do Senhor, que já está presente neste lugar. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. 15 para meia-noite passa rápido, né? Então deixa eu me adiantar aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Eu não vamos dar trabalho para quem está trabalhando, né? Quem está trabalhando já tem trabalho, então não vamos dar trabalho. O pessoal me ofereceu ali uma água com gás. Pastor, uma água com gás top. Eu falei, olha, eu trouxe uma água de coco. Eu trouxe uma água de coco. Glória a Jesus, não é? Mas água com gás, eu não sou bobo, já bebi agorinha ali, eu e a pastora Glorinha, foi bênção demais. Vamos à palavra do Senhor nosso Deus, que está lá em Lucas, no capítulo 15, vamos estar lendo ali alguns versículos preciosos da palavra de Deus. E eu queria estar lendo desde o versículo 1, que diz assim: então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida.
Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, 10 dracmas, e perdendo uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem dele disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve grande fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se com um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm suficiente pão para o seu alimento, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus servidores. Somente até aqui. Glória a Deus. Eu gostaria ainda, em tempo oportuno, fazer uma menção honrosa aqui a Gisele, sua família, sua casa. Obrigado pelo carinho de vocês. A Gisele foi uma menina assim muito especial, uma ovelha, que não nos deu trabalho, nos deu muitas alegrias. E eu louvo a Deus pela vida da Gisele e também do pastor Valmir, Louvo a Deus pela vida do meu amigo aí, uma amizade já de mais de 30 anos. Prazer imenso conhecer agora ali sua esposa, sua casa. Que Deus os abençoe, tá bom? Glória a Jesus. Gente, esse texto aqui, esse capítulo 15 de Lucas, como a nossa irmã Gisele já falou agora há pouco, esse texto ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Filho perdido. 3 coisas perdidas, A ovelha, a dracma e o filho perdido. Jesus, ele é alguém que está sempre em busca dos perdidos. Sempre em busca dos perdidos. Jesus está sempre em busca dos doentes. Jesus está sempre em busca dos necessitados. Jesus está sempre em busca de alguém que esteja sofrendo, de alguém, que precisa de um socorro, que precisa de uma resposta, de alguém que precisa de uma porta que se abra, alguém que está sendo perseguido pelo inimigo da nossa alma, alguém que está em desvantagem,
alguém que está sofrendo, não é, em diversas áreas da sua vida. Jesus é alguém que se levanta de maneira fiel e oportuna para nos ajudar, para nos sustentar. O salmista vai dizer que o Senhor, Ele é socorro presente na tribulação, lá no Salmo 46. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio, existe um rio, aleluia. E eu quero dizer que esse rio está presente aqui nessa noite. Esse rio está aqui na IMA, sabe para quê? Para te sustentar, meu irmão, em todos os momentos da sua vida. Jesus, ele se levanta, Jesus, ele é levantado por Deus com uma proposta de vida abundante. E Jesus diz assim: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida abundante. Então Jesus, ele veio trazer vida, Jesus veio trazer paz, Jesus veio trazer cura. Jesus veio trazer cura, só que muitas vezes nós não somos curados no nosso físico, nós não somos curados na nossa carne, nós não somos curados muitas vezes nas enfermidades que estamos atravessando. Mas se Jesus veio trazer cura, por que eu não sou curado? Porque Jesus, ele veio primeiramente, mormente, para cuidar da nossa alma, para cuidar do nosso interior, para nos livrar, queridos, do domínio do inferno, do domínio do inimigo da nossa alma. O que adianta ganharmos o mundo inteiro? O que adianta estarmos com a nossa saúde 100%, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual ruim? Então Jesus, ele vem com uma proposta de cura, de transformação, de milagre. Jesus, ele vem para cuidar, para direcionar a nossa caminhada para o céu. Então muitas vezes nós estamos passando um problema, uma luta, e ainda assim estamos felizes. Estamos atravessando uma enfermidade, mas estamos felizes. O telefone tocou e te trouxe uma notícia ruim, e ao invés de você chorar, você disse glória a Deus. Alguém chegou para você lá no seu trabalho e disse: olha, passa lá no DP, porque estão te chamando lá, e você descobre que ficou desempregado, mas o teu coração está confiando no Senhor. Então, Jesus, quando ele começa a falar aqui no capítulo 15, ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. E Jesus, ele usa essas três parábolas, essas três comparações, para se comunicar com os legalistas da época. Aqueles que não criam na sua vida, não criam nos seus ensinamentos. Jesus, ele era criticado, Jesus, ele era perseguido, Jesus, ele era apontado, mas uma coisa Jesus não deixou de fazer: permanecer fiel ao propósito para o qual ele foi chamado. Eu recebi uma ligação hoje, e alguém me disse assim: estou passando, pastor, muita luta. Depois que a gente resolveu ser crente aí da igreja, as lutas não param de chegar. Os problemas não param de bater a nossa porta. Pastor, estou pensando em sair da igreja.
estou pensando em ir para outra igreja. Eles são novos convertidos. Ainda os estou tratando. Eles têm 2 anos de conversão, já foram batizados nas águas, mas ainda estão engatinhando. Vamos para outra igreja, porque lá na outra igreja, lá não vai ter luta. E no mais a mais, pastor, nós não queremos ficar te dando trabalho, porque a gente te dá muito trabalho, e não queremos mais te dar trabalho. E aí eu disse para aquela mãe e para aquele filho: o dia que vocês não derem trabalho para mim, vocês vão dar para outro pastor. O dia que vocês não quiserem enfrentar lutas aqui, vocês vão enfrentar lutas em outro lugar. Porque quando nós decidimos sermos fiéis ao Senhor, sermos fiéis ao propósito da palavra, Tiago, ele diz na sua carta que aquele que quiser servir a Deus fielmente padecerá perseguições. Gente, esse mundo é um mundo de perseguições. Eu preguei recentemente lá na nossa igreja, Lucas capítulo 4, quando fala da tentação de Jesus. E aí Jesus foi para o deserto, foi tentado ali, não é, por 40 dias, e não comeu coisa alguma. E durante lá a sua tentação, o diabo se apresentou para ele e fez, não é, aquilo que eu e você já sabemos. E quando Jesus venceu o inimigo através da palavra, o que diz lá o último versículo? Diz que o diabo ausentou-se de Jesus, afastou-se de Jesus por algum tempo. Por algum tempo o inimigo vai se afastar de você. Por algum tempo o inimigo ele vai te deixar em paz. E depois ele vai retornar para ver como é que está a situação, como é que está a barra. Esse crente ainda está buscando, esse crente ainda está, não é, convicto, esse crente ainda está firme, está, daqui mais um tempo eu volto outra vez. O crente não está firme, aí é problema, aí é dificuldade. Então Jesus ele foi perseguido como eu e você somos perseguidos hoje, mas não queira comparar a perseguição que eu e você recebemos com a perseguição de Jesus. Jesus sofreu o que nenhum de nós aguentaria sofrer. Jesus passou pelo que nenhum de nós suportaria passar. Ainda que eu e você, ou você, dessemos a nossa vida em favor de uma causa, não se compararia ao sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, Jesus, ele aqui no capítulo 15, aqui, nos versículos iniciais, a parábola da ovelha perdida. O pastor, dentro dos textos bíblicos que conhecemos, sempre que ele perdia uma ovelha, quando ele fazia contagem lá no seu aprisco, e ele via que estava faltando uma das suas ovelhas, o que ele fazia? Ele deixava as demais em segurança e ia após a ovelha perdida. Então era uma busca incansável por uma única ovelha perdida. E isso ressalta o quê? O compromisso espiritual que nós, pastores, precisamos ter com as ovelhas que não são nossas. Quando dizemos que as ovelhas são nossas, as minhas ovelhas lá no Sei Barracão, isso é uma força de expressão, porque as ovelhas pertencem ao Senhor, a obra pertence ao Senhor, a igreja pertence ao Senhor, aleluia. Então, Jesus ele usa essa parábola das ovelhas para estar explicando para os religiosos
a importância das almas, a importância das vidas. E aí Jesus ele vai continuar falando a partir do versículo 8, ou qual mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo 10 dracmas e perdendo 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la. A dracma, quando as mulheres, elas estavam comprometidas e elas recebiam ali o seu dote de casamento, elas recebiam então essas dracmas. Poderia ser, não é, um cordão, um colar com as moedas ali presas ao seu cordão, ou uma pulseira com aquelas moedas ali, não é, com as dracmas presas. E havia uma responsabilidade muito grande mesmo, por parte daquelas mulheres comprometidas, porque o noivo ou o marido, não é, partindo para as suas atividades duradouras, longínquas, quando eles retornassem, eles precisariam encontrar a sua noiva ou a sua esposa, não é, com todas aquelas dracmas, com aquele presente que haviam recebido, totalmente intactas. Então, aquele homem ele tinha um compromisso, mas a mulher tinha um compromisso de manter-se fiel, de manter-se vigilante. E aquela mulher, ela sabia o risco que ela estava correndo por conta de 1 dracma que ela havia perdido. Naquela época, as casas normalmente não tinham janelas para iluminar toda a casa, para iluminar os ambientes. E o que ela faz então? Ela acende uma lamparina, acende uma candeia, não é? Para poder iluminar dentro de casa. E naquela época o chão, não é? O chão da casa era chão batido, era chão de terra. Então ali havia poeira e era difícil de encontrar uma miudeza que se perdesse. E Jesus ele fala a respeito da importância de se encontrar a dracma perdida, e varre a casa buscando com diligência até encontrá-la. E tendo-a encontrado, ele chama as amigas e as vizinhas, dizendo para elas: alegrem-se comigo, porque encontrei a dracma que eu havia perdido. E Jesus diz: assim eu vos digo, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Jesus ele gasta tempo, ele investe tempo tentando abrir os olhos ali dos fariseus, dos religiosos. Jesus ele gasta tempo e ele conta a última parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, e o filho caçula, ele diz para o pai: pai, eu quero a parte que me cabe, eu quero a minha herança. Não era muito comum esse tipo de solicitação, mas também não era algo inédito. Isso já havia acontecido antes. O pai então ele dá ao filho caçula 1/3 da sua herança, que era a parte que era devida ao filho caçula.
e 2 partes para o filho mais velho. E aquele filho caçula agora, o que ele faz? Contrariando, não é, toda a lógica, contrariando todos os ensinamentos do seu pai, da sua família, naturalmente ali a sua mãe, contrariando tudo aquilo que havia vivido e aprendido. Agora, depois de receber a sua herança, algum tempo depois, ele parte para uma terra distante. E lá naquela terra distante, ele gasta, ele esbanja, não é? Toda a recompensa que havia recebido. Por isso ele é chamado de filho pródigo, não é? Pródigo, a palavra pródigo quer dizer aquele que esbanja, aquele que gasta, ok? É o pródigo. Eu quero louvar a Deus nessa noite, porque essa igreja aqui, esse povo aqui certamente é um povo que tem com responsabilidade aprendido a administrar aquilo que vem da parte de Deus para as nossas mãos. Eu posso ouvir o seu amém nessa noite, meu irmão? Porque tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós achamos que temos não é nosso, gente. Ei, falar só para você. A gente não tem nada. A gente não tem nada. Mas pastor Dário, eu estava lendo lá o apóstolo Paulo falou assim: tudo é nosso. Tudo é nosso, meu irmão. As bênçãos que o Senhor conquistou, a nossa libertação, a nossa transformação. A gente é mais forte do que o inferno. A gente é mais forte do que o diabo. A gente, na nossa pequenez, quando nos submetemos à misericórdia e bondade do Senhor, tudo é nosso. E tudo aquilo que vem na nossa mão, vem com o propósito de Deus, vem como um propósito do Senhor, vem com um propósito. Aquilo que vem na nossa mão, gente, aquilo vem para abençoar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, mas também vem para nós sermos generosos. Vem na nossa mão para nós sermos abençoadores. Vem na nossa mão para sermos bons administradores de tesouros que não são nossos, tesouros que pertencem ao Senhor. E aquele rapaz, ele recebe a herança dele e ele gasta tudo, ele torra tudo, vivendo uma vida dissoluta. Ele fez tudo o que ele tinha vontade de fazer, ele fez. Tudo o que ele tinha vontade de fazer, ele fez. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguma mãe que chora todas as noites por causa daquele filho que partiu. Talvez, pastor João, eu esteja falando para algum pai que esteja perguntando para si mesmo: onde foi que eu errei? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem ouvido o teu clamor, Deus tem ouvido as tuas orações. Eu quero de Deus liberar uma palavra nessa noite. Deus conhece as tuas lágrimas, conhece o teu choro, Deus conhece a tua história, e na hora certa o Senhor vai agir na tua vida. Na hora certa o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O salmista diz que o choro pode durar a noite inteirinha, mas pela manhã vai chegar a notícia boa.
Pela manhã vai chegar uma notícia que vai te trazer vitória, vai te trazer esperança, vai renovar a tua força, e você vai fazer que nem Ana. Aleluia. Ana estava lá no templo, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Ana estava ali chorosa, Ana estava balbuciando ali palavras ininteligíveis. Ana estava ali fazendo algo que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com ela. E o sacerdote chega diante dela: mulher, uma hora dessa, mulher, aparta de ti o teu vinho, tá demais, hein? Ah, meu Senhor, a tua serva não bebeu coisa alguma. A tua serva é uma mulher afligida no seu espírito. Eu estou orando por uma causa, eu tenho me derramado na presença do Senhor, porque existe uma causa que eu preciso ser atendida pelo meu Deus. O homem de Deus, depois dele ter percebido, não é, a gafe que ele havia cometido, ele levantou a mão dele e disse para ela: que o Senhor te conceda segundo a tua petição. Tem petições aqui que vão ser respondidas logo. Pastor, vai ter testemunho de milagre na casa, vai ter testemunho de milagre nesta igreja, vai ter testemunho de milagre na IMA. Esse microfone aqui, ele vai passar por muitas mãos que estarão testemunhando do milagre. Aleluia, Jesus. E aquele jovem, ele parte para uma terra distante, como se não houvesse amanhã. Hoje, vou viver hoje, estou jovem, eu tenho que viver a vida, eu tenho que curtir. Esse dinheiro tem que servir para alguma coisa. Quero nem saber. Isso acontece, né, o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Infelizmente até na nossa família, é ou não é? Até na nossa casa. A gente acha que isso só acontece na família dos outros. Mas o dia mau, como diz Paulo aos Efésios 6, o dia mau ele pode bater na porta de qualquer um de nós. Só que quando o dia mau bater na tua porta, quando o dia mau bater na tua casa, ele vai encontrar você firme. O dia mau quando bater, quando o dia mau chegar, você vai estar firme. Você vai estar firmado na palavra do Senhor. O problema do dia mau é quando nós também estamos maus. O problema do dia mau é quando você não está bem. Então a gente precisa sempre se fortalecer, se revestir. Capacete, a couraça, o cinto, os pés, a espada, o cinturão, o escudo da fé. A gente precisa estar revestido de tudo isso aí. E aquele rapaz, ele foi como se não houvesse amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Deixa Deus tratar quem Ele estiver tratando. Quando Deus estiver tratando alguém, não fica com pena, não. Quando Deus, oh Jesus, meu Jesus, quando Deus estiver agindo, não entra na frente. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer, deixa Ele tratar, porque da mesma forma que foi, vai voltar para a glória, louvor e para a honra do nome de Jesus. Vai voltar, vai voltar. Vai voltar. O pai, pastor Valmir, não mandou ninguém atrás. Será que aquele pai não tinha ninguém de confiança, um capataz, os capanga, hein, minha irmã? O pai será um homem endinheirado. Será que ele não tinha os capangas para poder, olha, vá, toma conta do meu filho, não deixa nada acontecer com ele? O pai ficou esperando. O pai não mandou ninguém atrás, não porque ele não amasse, muito pelo contrário. O pai todos os dias se colocava na entrada da cidade, na porta da cidade. O pai todos os dias se colocava na porta, aguardando o dia que o seu filho iria voltar. Minha irmã, meu irmão, teu culto de ação de graça, o teu culto de ação de graça vai chegar. Já começa a preparar aí no teu coração como que vai ser o seu culto de ação de graça. Comece já a preparar, começa a juntar aí um negocinho, tá bom? Para você dar uma festa em louvor ao nome do Senhor no dia que o teu milagre retornar. E na hora que o negócio pegou, na hora que apertou, aquele filho caiu em si. Caiu em si. É tão bom quando a gente cai em si. A gente pede perdão. A gente olha para dentro da gente, a gente diz: meu Deus, Senhor, como é que eu fiz isso? Como é que eu falei isso? Como que eu tive coragem de fazer? Senhor, tem misericórdia da minha vida. A melhor coisa que existe é quando a gente cai em si e a gente vai para os pés do Senhor, porque a gente sabe que o Senhor é misericordioso. E o rapaz, ele disse: estou passando fome, o que é que eu faço? Já sei, vou voltar para a casa do meu pai. Os empregados do meu pai têm abundância de pão. Os empregados do meu pai são bem remunerados. Eles não têm falta de nada. Mas eu não mereço nem voltar para o meu pai. Mas eu vou voltar assim mesmo. E eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra ti perante o céu. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes eu e você já pensamos ou já dissemos isso na presença do nosso Deus? Quantas vezes eu e você já dissemos ao Senhor: Senhor, me ajuda. E aquele pai estava pronto para ajudar o seu filho. O filho voltou.
O pai estava à entrada da cidade aguardando o dia da volta do seu filho, e o dia chegou. Sabe o culto de ação de graça? O pai chamou os servos e disse: matem o bezerro gordo, mata o bezerro cevado, porque nós vamos dar uma grande festa. Prepare os melhores refrigerantes. Se fosse hoje, ia ser de Manassai para lá. Alguém aqui conhece Manassai? Manassai é Coca-Cola em outras línguas. É Coca-Cola em língua, Manassai. Preparou lá o Manassai, o bezerro gordo. Olha, o meu filho está descalço. Prepare uma sandália para os pés. Os anéis que ele tinha não tem mais. Prepare os anéis. Tragam joias, coloquem nos dedos dele. Tragam vestes novas. Porque este meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Estava morto e reviveu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para o Senhor. Não queira limitar o agir de Deus. Não queira jamais limitar, não é? Você colocar parâmetros para o que Deus pode ou não fazer. Isso não compete a mim nem a você. O que compete a nós é crer no Deus do impossível. Creia no Deus do impossível. Ei, meu tecladista, lembra do Deus do impossível? Que tom que vocês cantam aí? Naquele tom mesmo. Hã? Si bemol. Aleluia. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus dos milagres. É o Deus do sobrenatural. Sobrenatural. Pedro, joga a rede do outro lado. Mestre, já pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele obedeceu. A gente só tem que obedecer. A gente só tem que obedecer. Vamos lá? Dá uma palhinha aqui com os irmãos. Quando tudo diz que não, Si bemol, si bemol. tua voz Fazão. me encoraja a prosseguir. Segura em Fá. Si bemol. Quando tudo diz que não, Foi aí, café? Foi? ou parece Fazão. que o mar não vai se abrir. Eu sei Sol que menor. não estou só. Si bemol. E o que dizes sobre Ré menor. mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluia. Eu encerro com uma frase da Júnia Hayashi, que diz assim: sempre que confiar em algo a você, seja responsável e fiel, devolvendo mais do que lhe foi entregue. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você faz parte dessa casa, dessa família Ima? Porque Deus, Ele quis entregar para vocês coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Então tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo que Ele nos entregou, a Júnia Hayashi diz assim, ó: devolvendo mais do que lhe foi entregue. Não importa a luta, não importa a dor, não importa o tamanho do seu problema, seja fiel para o que o Senhor te chamou, ao que o Senhor entregou na tua mão, devolvendo mais do que lhe foi entregue. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério, o teu chamado. Me faz um favor, quando você for dar o seu culto de ação de graça, não deixe de me convidar. Vocês podem aplaudir ao Senhor com alegria nessa noite? Pastor, muito obrigado.